Cube Monsters é o nome da nossa sinopse. Ela é uma sinopse refeita de um membro, né? O membro ele já tinha enviado essa sinopse para mim, eu já cheguei a analisar. Ele reviu alguns pontos com base na análise e reenviou aqui para mim. Só para deixar claro, existe uma certa prioridade na leitura de sinopses quando eu estou falando das sinopses de membros, né? Como a gente tem menos membros, as sinopses de membros são lidas mais rápido, eu costumo dar prioridade para sinopses de membros que nunca tiveram a sua sinopse lida. Depois, para membros que já tiveram uma sinopse lida, mas sendo histórias diferentes. Depois, por último, né, o último nível de prioridade são sinopses que eu já li, já analisei e foram refeitas, que é exatamente o caso dessa daqui. Naldo é um jovem rico, mimado e mal-humorado. Seu sonho é ganhar o campeonato mundial. Seu irmão é o atual campeão e ele sempre o maltratava quando Naldo perdia a batalha no treino. Seu irmão, apelidado de Schoolmaster, deve ser o nome ali que ele usa, né, na batalha ali dos monstros cubo, tem o monstro lendário mais forte atualmente na região. Conhece Blair Diamond, uma garota mais velha que tenta a todo custo seduzir o garoto. Ela é a irmã mais nova da vice-campeã e foi para lá por indicação do Schoolmaster, por ele achar ser um campeonato mais fraco e ela poder subir e desafiar o campeão. Tá, eu não entendi direito essa parte, já a gente relê e tenta entender melhor. Ela gosta do Naldo porque ele, além de arrogante, é realmente o mais forte do Brasil e acha que se derrotar ele no campeonato vai subir como a melhor. Naldo, apesar de maltratar seus monstros, torna eles mais fortes pelo treino ser muito puxado, mas vai conhecer através dessa amizade que ser o campeão não é a única coisa que realmente importa. Eu lembro de quando eu analisei essa sinopse, eu falei exatamente sobre alguns desses pontos, do porquê ela queria seduzir ele, qual seria a intenção dessa garota em seduzir ele e qual seria a mensagem da história, qual seria o tema a ser trabalhado. E considerando as características do personagem, né, pô, ele é rico, mimado, mal-humorado, ele maltrata os monstros dele para que eles fiquem mais fortes. É de se imaginar já claramente por essa apresentação de personagem que a jornada desse personagem é se tornar um personagem mais bondoso, um personagem mais caridoso, um personagem que pelo menos tem mais compaixão para com os seus monstros. Aqui todas essas coisas já ficam bem mais claras. A única coisa que eu não entendi ali, vamos reler para ver se eu consigo entender. Ela tinha sido garota, a irmã mais velha da vice-campeã, e foi para lá por indicação do Schoolmaster, por ele achar ser um campeonato mais fraco. Acho que o campeonato aqui que eles estão fazendo deve ser um campeonato regional, alguma coisa assim, né? É que não tem essa contextualização, mas imagino que seja um campeonato regional. Essa garota, ela tem condição de ganhar esse campeonato e aí vira desafiar ele, alguma coisa assim. E ela é a irmã da vice-campeã, ou seja, da pessoa que está ali em segundo lugar no campeonato mundial. Então temos muitos irmãos aqui. Eu acho que, considerando que o nosso protagonista, o Naldo, ele é irmão do campeão, e como que é o nome da garota? E a Blair, ela é irmã da vice-campeã. Existe uma certa correlação ali entre esses personagens que pode gerar, né, algum diálogo, algum desenvolvimento, alguma coisa assim, um pouco mais profunda, e que talvez o jeito como a Blair enxerga a irmã dela ou enxerga seu objetivo pode ser um dos pontos que ajude o Naldo a mudar um pouco a sua própria visão. Então, pelo que eu entendi aqui, se a gente fosse considerar essa história como um one-shot, ele não seria focado em se tornar o campeão mundial, não seria focado em o Naldo enfrentar o Schoolmaster, né, o irmão dele, derrotar o irmão dele, mas sim realmente no Naldo se tornar um personagem melhor. Esse seria o objetivo da história. E eu sempre comento aqui quando eu falo sobre qualquer ideia, sobre qualquer sinopse, que o objetivo da nossa história é sempre a coisa mais importante como autor para a gente saber, porque entendendo o objetivo da nossa história, a gente consegue entender quais são os passos que a gente tem que dar para poder alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu acreditasse que o objetivo dessa história é o Naldo enfrentar o irmão dele, então a gente teria uma longa jornada de o Naldo vai ter que treinar seus personagens, vai vencer o campeonato regional, aí do campeonato regional ele vai ter que ir para esse campeonato mundial, e aí no campeonato mundial ele vai ter todas as pelejas lá e tal, para poder chegar até o irmão dele, enfrentar e tudo mais. Então você tem toda uma longa jornada, mas o caminho é esse. Se eu falo, o objetivo da minha história é transformar o Naldo num personagem melhor,
Então, eu não necessariamente preciso fazer ele enfrentar o irmão dele, eu não necessariamente preciso fazer ele sequer chegar ao campeonato mundial, eu sequer preciso fazer ele vencer o campeonato regional. E aí entra esse ponto que é interessante, porque geralmente quando a gente pensa no protagonista da nossa história, a gente quer fazer esse personagem vencer, a gente quer fazer esse personagem ser forte, a gente quer fazer esse personagem ser poderoso, ser o mais importante, ser alguma coisa, e quando você entende o objetivo daquela história, você não necessariamente precisa fazer o seu personagem ser isso. Vamos lá, vamos falar de Naruto. Eu sempre costumo aproveitar aqui a análise de sinopse para dar aquela alfinetada em Naruto. Naruto, a gente tinha um personagem que ele tinha o sonho de se tornar Hokage. Porém, esse era o sonho do personagem. O sonho dele era se tornar Hokage. Por quê? Porque ele queria ser reconhecido, ele queria ter reconhecimento, ele queria ter carinho e admiração das pessoas, coisa que ele não tinha. Ele era desprezado, né, e maltratado por todas as pessoas. Então ele enxergava na figura de Hokage, ele idealizava na figura de Hokage uma figura de admiração. Então ele estando ali, automaticamente ele teria amigos, ele teria admiração, ele teria as pessoas ao redor dele. Uma possível jornada para Naruto seria exatamente ele perceber que ele não precisa se tornar Hokage para que ele tenha isso. E na verdade, isso acontece. Quando ele salva a vila, ele vira efetivamente o herói da vila depois da saga do Pain, depois da luta contra o Pain, ele salva a vila, ele ressuscita todo mundo, etc. Ele conseguiu realizar na prática aquele que era o grande objetivo dele. Claro que a essa altura a história já tinha se perdido um pouco. E o objetivo do Naruto era muito mais resgatar o Sasuke do que ter esse reconhecimento e tal, e coisa do tipo. Mas ali a gente tem uma conclusão final do arco de Naruto, mostrando que ele não precisa se tornar Hokage para poder ter aquela admiração, para poder ter amigos, para poder ter pessoas com que ele se importa e que se importam com ele. Então, quando a gente analisa desse ponto de vista, a gente percebe que o Naruto ele não precisava se tornar Hokage. E, na verdade, uma das críticas do final de Naruto é exatamente que a gente nem vê ele se tornando Hokage. Então, termina ali só com um fanservice que é tipo, o Kakashi virou Hokage, pronto, vocês queriam ver o Kakashi Hokage, o Kakashi virou Hokage. E aí, depois, no futuro, o Naruto também virou. É isso aí. Foda-se. Como que foi isso? Como que aconteceu? Não, tanto faz. Ele virou Hokage. É isso. Enfim, então é um finalzinho bem meia boca e que, novamente, foge dessa questão de qual que era a intenção da história. Claro que numa história de 20 anos a intenção muda. Então a intenção era uma no começo, conforme a história foi avançando, a intenção virou outra, completamente diferente. Mas aqui, nessa história, a gente consegue captar isso, por exemplo. Se o nosso objetivo é mostrar o Naldo como um personagem arrogante, um personagem mimado, um personagem mal-humorado, um personagem que maltrata os outros e não tem compaixão, o nosso objetivo na história é bater nesse personagem até ele aprender e se tornar um personagem melhor. E para isso acontecer, não necessariamente ele tem que vencer, não necessariamente ele tem que se tornar o melhor treinador, não necessariamente ele tem que conseguir conquistar aquilo que é o objetivo dele, né? Deu uma travada aqui na minha fala. Aquilo que é o objetivo dele na história, o objetivo pelo menos ilusório daquele personagem, né? Então, igual fala aqui, através dessa amizade, cadê? Torna eles mais fortes, mas vai conhecer através dessa amizade que ser o campeão não é a única coisa que realmente importa. Então essa frase final revela muito sobre você não precisa necessariamente fazer ele vencer o campeonato para que a história se dê como concluída. Ele pode perder para Blair, por exemplo, e a Blair seguir em frente e ele se sentir feliz com isso, porque toda essa lição, toda a jornada que ele passou ao longo dessa história ensinou uma lição para ele muito mais valiosa do que simplesmente vencer o campeonato. Eu acho que esse é o ponto central aqui para ser abordado. Se fosse fazer essa história resumida num one shot, seria mais ou menos o que eu faria. Seria exatamente a gente colocar esse personagem de frente com várias situações que vão quebrar essa personalidade negativa dele, enquanto a gente engrandece a Blair de alguma forma, mostrando que ela é muito mais madura, mostrando que ela é muito mais digna de se tornar campeã, a ponto de que quando o nosso protagonista não se torna campeão, mas a Blair se torna, tanto o nosso protagonista fica satisfeito, quanto ele aprende, quanto o próprio leitor fica satisfeito, porque entende que a Blair é até mais merecedora de ter se tornado campeã do que o protagonista, e que ele tem ainda um longo caminho pela frente. Então a história termina não com aquele objetivo simbólico sendo concluído, mas com essa ideia ali de que, beleza, ele aprendeu e provavelmente no próximo ele vai se tornar sim o campeão, porque agora ele sabe. Ele aprendeu como lidar com isso, ele aprendeu como ser uma pessoa e um treinador melhor. É treinador que chama mesmo? Deve ser. Enfim.